Fala aí pessoal, beleza? E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Gente, hoje eu vou trazer um videozinho rápido explicando como funciona o Tesouro Selic. Vou lançar uma playlistzinha sobre ativos da reserva de emergência. Eu vou falar sobre Tesouro Selic hoje nesse vídeo. Vou fazer mais um vídeo falando sobre CDB do Banco Inter, do Nubank, falar um pouquinho do fundo DI da Orama e o CDB do Banco Sofisa Direto, certo? Mas antes disso, eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no nosso canal, deixarem o joinha de vocês, ativar as notificações aqui. Toda vez que a gente postar um conteúdo novo, o YouTube vai te avisar, onde quer que você esteja. Comentem, compartilhem, deixem aí o feedback de vocês. E é assim que o YouTube vai entender que esse conteúdo ele é relevante, que precisa atingir mais e mais pessoas. Beleza, pessoal? Então, contando com vocês aí. Então, se inscreveram, notificações ativadas, deram lá o joinha. Então, vamos embora pro vídeo. Beleza, pessoal, vamos lá. Tesouro Selic. Vamos comentar rapidinho como que funciona o Tesouro Selic. O Tesouro Selic ele é um ativo ideal para reserva de emergência. Por quê? O Tesouro Selic, ele sofre, a rentabilidade dele está atrelada à Selic, né? Como já diz o próprio nome, e ele é um título do Tesouro Direto que não está sujeito à marcação de mercado. Eu fiz um vídeo sobre Tesouro Direto onde eu investi na prática, eu vou deixar aqui em cima o card para vocês verem, e eu explico um pouquinho do que é a marcação a mercado. É basicamente a flutuação nas rentabilidades ao longo do dia, ao longo dos dias, né? No Tesouro Direto pré-fixado e no Tesouro IPCA+. E aí eu mostro por que esses ativos não são interessantes, né, para a reserva de emergência. O Tesouro Selic é um investimento que não sofre com a marcação a mercado. Então você não corre o risco de, se tiver que resgatar uma parte ou a totalidade da sua reserva de emergência, você não corre risco de perder dinheiro, certo? Que é um risco que você corre no pré-fixado ou no Tesouro IPCA+, certo? Então o Tesouro Selic ele é um investimento que não sofre com a marcação de mercado. Beleza? E aí, em termos de liquidez. Bom, o Tesouro Selic ele tem uma liquidez de D+1. O que isso significa? Você faz, vamos supor, você está fazendo, você quer resgatar o dinheiro, você vai precisar para alguma eventualidade. Uma emergência surgiu, você vai precisar da grana. E aí você vai lá na sua corretora e coloca uma ordem de resgate. E aí essa ordem ela vai ser processada, ela vai ser liquidada e no dia seguinte, no dia útil seguinte, esse dinheiro vai para a conta da corretora. E aí você consegue fazer uma TED para resgatar essa grana. E é isso, é D+1, só que é dia útil. Então se você gera uma ordem de resgate na sexta-feira, por exemplo, esse dinheiro só vai vir para sua conta na segunda. Então é bom ter isso em mente, tá? O Tesouro Selic ele é um ótimo ativo para reserva de emergência, só que tem essa questão da liquidez. Você só consegue mexer em dia útil, né? Se você fizer um resgate na sexta, você não consegue resgatar o dinheiro em tempo. Ele é um ativo bastante seguro, garantido aí pelo Tesouro Nacional, né? É basicamente o Tesouro Direto você emprestar o dinheiro para o governo, emprestar dinheiro a juros para o governo. E aí, nesse caso, esse é um título que rende a Selic. A Selic hoje ela está em 2% ao ano. Então é um ativo de bastante segurança e de boa liquidez, que é o que a gente busca na reserva de emergência. A gente não está buscando altas rentabilidades, a gente está buscando segurança. A gente não quer que o dinheiro esteja em menor quantidade, né, quando a gente precisar da reserva. E aí, quanto custa investir no Tesouro Selic? Bom, o Tesouro Selic é o tesouro direto que custa um pouquinho mais, né? A gente consegue fazer aí no mínimo investimentos de 30, 40 reais no Tesouro Direto, mas no pré-fixado e no IPCA. Mas no Tesouro Selic, a gente precisa de no mínimo uns 107 reais para conseguir já investir para a nossa reserva de emergência. Então, esse é o tesouro que é um pouquinho mais caro, mas que não é nada absurdo. Com 107 reais você já consegue investir para montar a sua reserva de emergência. E aí, pessoal, com relação às taxas e à tributação que vão incidir no Tesouro Selic. Bom, o Tesouro Selic ele é um ativo da renda fixa
Então ele está sujeito àquela tabelinha regressiva que a gente tem. De acordo com o tempo que você tem o dinheiro investido, você paga uma determinada alíquota de imposto de renda, né? Então eu vou deixar a tabelinha aqui como um guia, né? E a gente observa o seguinte: quanto mais tempo você mantém o dinheiro investido, quanto mais tempo o nosso investimento está lá na renda fixa, menos a gente vai pagando de imposto, até chegar no patamar mínimo de 15%, certo? Então se você deixa acima de 2 anos, você vai pagar ali 15%. Beleza? Se você tiver que resgatar sua reserva antes de 6 meses, né, 180 dias, você vai pagar o máximo, você vai pagar 22,5% de alíquota de imposto de renda. Então, esse é um imposto, né, que vai incidir sobre a reserva de emergência. Uma outra taxa que é cobrada é a taxa de custódia. Né? O Tesouro Direto ele é um investimento que fica custodiado na B3. Então você todo ano paga uma taxazinha, 0,25% ao ano, que é descontada quando você quando tem o vencimento do tesouro, né? E aí você tem lá o resgate para a conta da corretora. Você paga uma taxa, você paga lá o correspondente, né, a custódia na B3. Não é da corretora, é da B3. Tem corretoras que cobram para investir em tesouro direto. Eu invisto pela Rico, não é o caso dela. Ela não cobra nenhuma taxa para investir em tesouro direto. Beleza? E aí, pessoal, um ponto importante com relação à taxa de custódia da B3 é o seguinte: recentemente o Tesouro Direto anunciou que quem tem até 10 mil investidos no Tesouro Selic está dispensado de pagar a taxa de custódia para a B3. Beleza? E aí, se você tem até 10 mil, você não paga a taxa. Se você tem acima de 10 mil, você paga a taxa referente à diferença. Como assim? Vamos supor que a gente tenha, sei lá, 20 mil. Tem 20 mil lá investidos em Tesouro Selic. Ao invés de você pagar a taxa de custódia referente aos 20 mil, você paga só a diferença, 20 mil e o piso, né? Vamos colocar assim, né? Piso não, o teto, né? Seria o teto para não pagar a taxa de custódia. Então seria 20 mil menos 10 mil. E você pagaria a taxa de custódia para a B3 em cima de 10 mil reais. Ah, eu tenho 50 mil no Tesouro Selic. Você vai pagar a taxa de custódia em relação à diferença. 50 mil menos o teto, 10 mil, 40 mil. Então você vai pagar a taxa de custódia para a B3 em relação ao excedente, não ao total. Beleza? Uma outra taxazinha é o Imposto sobre Operações Financeiras, é o IOF, e ele só incide nos 30 primeiros dias de investimento. Então, se você fez lá a aplicação no Tesouro Selic para reserva de emergência, e aí você precisou resgatar nos 30 primeiros dias do investimento, você vai pagar o IOF. O IOF ele é decrescente, né? A partir do 31º dia ele fica zerado. Mas é um imposto que pode incidir. Se você colocou sua grana para reserva de emergência e dias depois você precisou resgatar, você vai pagar, além do imposto de renda sobre a rentabilidade, tá, gente? O imposto de renda é sempre sobre a rentabilidade, nunca sobre o inicial que você colocou, é sempre a rentabilidade. E você vai pagar o imposto de renda e vai pagar o IOF. Beleza? Então é bom deixar claro que são esses os impostos e as taxas que vão incidir no Tesouro Selic. Beleza, pessoal? Então era basicamente isso que eu queria trazer hoje sobre Tesouro Selic, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado bem simples aí a explicação e nos vemos num próximo vídeo. Beleza, pessoal? Tchau, tchau!